Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sábado, 12 de setembro de 2020. 12 de setembro de 2020. Eu quero falar a respeito de uma experiência que a irmã Nadir teve em um arrebatamento que ela teve. Dessa vez ela não foi para o céu. Então, ela foi numa caverna. Jesus levou ela, transportou ela para o centro do oceano, para dentro de um barco, na companhia de 3 asiáticos, sendo 2 homens e uma mulher. E Jesus ordenou que eles mergulhassem. E a irmã disse que tinha mergulhado, e quando estava nas profundezas, quando estava dentro da água, aí lembrou-se, veja bem, ela ia mergulhar. E quando mergulhava, lembraram-se de que ela tinha que usar escafandro, e deram escafandro para a irmã não se afogar. E de repente se encontraram assim, nadaram muito, mar adentro, né? Mar abaixo, e depararam-se dentro de uma porta. Aquela porta se abriu, mas as águas não passaram, só eles passaram. E ela viu-se de repente numa caverna muito escura, tenebrosa. Porque aquele pedido ela tinha feito para Jesus mostrar a ela para onde iam os delinquentes juvenis da Igreja Universal. E ela disse que Deus colocou naquela caverna escura e de repente vislumbrou não, viu um garoto de 16 anos surgir de um ponto escuro, né? Como tudo era tenebroso, tudo era escuro, não se via nada, como é que ela fez esse menino? Bom, então ela disse que viu o menino, e o menino vestia uma camisa regata vermelha, usava um calção vermelho, e ela perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele disse que tinha matado os primos, tinha matado os tios, tinha matado os pais, tinha matado os irmãos. Por isso estava naquela caverna. Entendeu? E de repente aquilo mudou, porque em sonho, geralmente os sonhos aparecem de um jeito e repentinamente aparecem de outro. Eu só sei que essa experiência, a irmã dessa vez não viu ninguém sofrendo, não viu ninguém no inferno, apenas a aparição dessa criança, desse menino. Aí Jesus ordenou que eles voltassem para a terra, né? Ou para o barco de onde haviam pulado na água. E eles voltaram, diz ela, né? E ela vai contar com os próprios... que está escrito na palavra de Deus. Era isso que eu falava para essas pessoas. Então ele dizia, está na hora de ir embora. E eu seguia. Jesus mandava eu segui-los. Presta atenção. Nós subimos e já estávamos no barco. Veja só. E eu avistei Jesus na montanha, vestido como homem, como ele andou na terra. Aí Jesus deu uma cambalhota no ar, no voo perfeito, numa perfeição tremenda, caiu de pé, dentro do barco. Presta bem atenção. Eu fiquei equivocado, meio confuso, com essa história de que Jesus, ela viu Jesus, que estava sentado numa montanha, via encontro deles, ele dando uma cambalhota perfeita, e cair de pé dentro do barco no qual eles estavam, ela e os 3 asiáticos. Agora eu pergunto, eu vou repetir outra vez para vocês ouvirem. Não é? E ali ele disse, agora vão, divulguem nos meios de comunicação que vocês viram e ouviram. Divulguem o que vocês viram. E aí eu voltei com Jesus, que me tomou e me trouxe de volta para casa. Glória a Deus nas alturas. Meus irmãos. Bom, a verdade é que eu queria falar da cambalhota que Jesus deu
Vocês já ouviram, eu fui repetir, mas não consegui. Mas vejam só, no meu tempo de experiência bíblica, que eu tenho sempre lido na Bíblia, eu jamais ouvi falar de que Jesus aparecia diante dos discípulos, de qualquer outra pessoa, dando cambalhotas. Pessoal, quem dá cambalhotas é o diabo. Jesus não precisa se aparecer a ninguém dando cambalhotas espetaculares como aquela que a irmã Nadir viu ele sair da montanha na qual estava sentado, dando essa cambalhota. Agora, sobre essas pessoas que frequentam a Igreja Universal, ela disse que Jesus falou para ela mandar o seguinte recado, avisar a todos, prestem bem atenção. Para todos que seguem a Igreja Universal do Reino de Deus. E o Senhor disse assim, diga para eles, para nunca entrar nessa igreja. E eu falei para eles, no dia que vocês procurarem uma igreja, não me falaram nada. Que eu não sei se eles entenderam, mas creio que entenderam, mas eles não falaram nada comigo. Eu não sabia, glória a Deus, se eles realmente eram japoneses, chineses, eu sei que tinha traço asiático. Ficaram olhando para mim assim com uma afeição de surpresos. Eu disse, vocês quando procurar uma igreja, procure uma igreja que acredite nos novos dons que está escrito na palavra de Deus. Bom, vocês já deram para entender mais ou menos o que a irmã Nadir quis passar para todos nós, a experiência que ela teve naquela caverna, dentro do barco, na cambalhota que Jesus deu da montanha e caiu de pé dentro do barco em que eles estavam. Isso aí vocês já estão inteirados. E como eu estava dizendo, eu nunca vi Jesus aparecer a ninguém dando cambalhotas. Puxa, quem dá cambalhotas, eu repito, é o diabo, é o Satanás. Esse é que é palhaço, entendeu? Que vive procurando enganar as pessoas de diversas maneiras. Eis aí, eu sempre ponho um ponto de interrogação em algumas coisas em que eu ouço a irmã falar. Não estou discordando dela, não estou duvidando dela, apenas desse simples detalhe da cambalhota fantástica que Jesus deu e caiu de pé dentro do barco no qual eles estavam. Ela e os 3 asiáticos. 2 e uma mulher. Entende? Vocês por si só, antes de me criticarem no que eu estou dizendo, devem observar que nenhuma parte na Bíblia não tem referência sobre cambalhotas. Principalmente cambalhotas dadas por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu acredito que em que a Bíblia diz o seguinte, que o diabo, que é o nosso adversário, além de viver em torno de nós procurando um para devorar, ele insiste em se transformar em anjo de luz, procurando enganar as pessoas, até mesmo aqueles escolhidos. E a irmã Nadir é uma escolhida. Talvez, pela sua desenvoltura bíblica, né? Pelo seu modo de falar do Evangelho, de dizer que rebusca, de curvuca, como ela disse, que curvucava a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, talvez ele tenha querido enganá-la, se passando por Jesus. Não é verdade? Mas como a irmã disse tudo com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta propriedade, que eu, José Paulo, fiquei confuso. Entendeu? Mas quanto às cambalhotas, eu não me confundo. Porque, na verdade, em parte alguma da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, não existe um episódio, uma referência sobre cambalhotas e nem Jesus dando cambalhotas para poder se apresentar às pessoas. Bom, então cabe a vocês julgarem isso que eu acabei de ver, da irmã Nadir falando sobre essas experiências. Como todos nós sabemos,
que ela é perita em frequentar o céu e o inferno. Mais vezes o inferno do que o céu. Entende? Mas vamos dar um pouco de crédito à irmã, não é? Pode ser que um dia ela queira falar sobre essa experiência que, digamos assim, macabra, que ela teve e que Deus, pela sua presciência e pela sua bondade, revele para ela que seu filho não é Deus, não é homem de andar dando cambalhotas para poder aparecer às pessoas ou se apresentar em algum lugar. Não. Ele, quando se apresentou no templo, foi presencial, não precisou de cambalhota. Quando apareceu diante dos discípulos após a sua ressurreição, ele não deu cambalhotas. Quando Jesus apareceu aos pescadores, Pedro e seus pescadores, no mar, ele não veio dando cambalhotas, ele veio andando sobre as águas. Quando Jesus apareceu em diversos lugares, entendeu? No cenáculo, ele não deu cambalhotas, ele simplesmente manifestou-se. Simplesmente ele apareceu, surgiu do nada, mas não à base de cambalhotas. Eu espero que Deus seja o julgador da irmã Nadir, não eu, nem você, nem ninguém. Mas essas são as coisas que eu tenho para dizer sobre isso. Ela falou também sobre muitas outras coisas. Teve um vídeo que eu vi da irmã Nadir falando de uma grande experiência que ela teve. Uma grande experiência que ela teve. E essa experiência foi realmente muito constrangedora, porque a irmã falou de um homem que gostava de outro homem e que de repente estava naquele corredor, naquele salão, e que apareceu dois homens musculosos. Apareceu um homem batendo no ombro dele e disse: "Você gosta de homem?" Ele disse: "Gosto." "Não se preocupe que eu tenho dois para lhe apresentar. Vou lhe apresentar dois homens." Aí diz ela que quando aquele moço trouxe os homens, tinha os músculos como de pedra, como se fosse quadrado, entendeu? Era muito altos. E quando o homem viu, apavorou-se, ficou estático, sem saber o que dizer, e ele quase desmaiou. E esses homens tocaram no ombro desse homem que disse que gostava de homem e que estava lá, nessa determinada casa, nos sonhos da irmã Nadir. Tocaram, pegaram um homem, pegou ele pelo braço e o outro pegou pelo outro. Isso na visão da irmã. E seguiram. À medida que ele ia seguindo pelo corredor, as suas genitálias, segundo a sua linguagem, as suas genitálias iam crescendo, crescendo, crescendo e rompendo o tecido da cueca que eles estavam vestidos, chegando à altura de um poste. Que genitália infeliz é essa? Que chega à altura de um poste, do tamanho de um poste, segundo ela falou. Então, aí ela diz: "Vocês sabem mais ou menos o que vai acontecer com esse homem, não é? Que disse que gostava de outros." E aí, ela fez uma pausa, uma leve pausa, para fazer com que nós pensássemos, refletíssemos sobre o que realmente aqueles dois homens de genitália desproporcional ia fazer com ele. Além dessa experiência, ela também teve outras aparições, outras cenas muito desagradáveis. Viu a Igreja Universal, entrou na Igreja Universal, que naquele momento que ela entrava, que o anjo entrava com ela, era uma cena de guerra. Tinha pessoas com espadas de espadachim, desses japoneses, adagas, entendeu? Que cortava pescoço de mulheres, entendeu? De mulheres, e o sangue era demais ali naquela igreja. Então, depois ela foi orientada a não entrar, não voltar naquela igreja e falar para as pessoas que não entrassem na Igreja Universal, porque todos os frequentadores da Igreja Universal estavam
ou iam para o inferno, segundo a própria irmã pastora falou. Quer dizer, isso não é motivo para me criticar, eu estou apenas repassando aquilo que eu vi e que qualquer um de vocês pode procurar nos canais, no canal da irmã, e vai encontrar isso que eu estou falando, sem omitir nem aumentar absolutamente nada. Ela viu também que aquele presidente transformava-se numa cobra imensa. Ela não quis citar o nome de Edir Macedo. Ela disse que não ia falar sobre o nome de ninguém para não comprometer-se. Mas o presidente da Igreja Universal, quem é? Edir Macedo. Então aquele presidente transformava-se num enorme sucuri do tamanho de um poste. Eu acho que ela tem fixação por tamanho. Eu acredito que a irmã tenha fixação por tamanho, que tudo dela é extremamente exagerado. Então aquela serpente, ela desenrolou-se do poste e caiu dentro de um caixote imenso e ali foi morta. Não por ela, mas por outras pessoas, apedradas. Vejam bem, apedradas. Se bem que lá fora já tinha um anjo, o mesmo anjo que levou ela para lá, à espera que ela saísse. E quando ela saiu, o anjo ordenou que ela gritasse para o povo que estava lá fora que o opressor deles tinha morrido, acabava de ser morto. Era quem? O presidente da Igreja Universal. E quem é ele? Todos sabem que o presidente, o pastor recebe esses títulos, né? De pastor, de bispo da Igreja Universal, é o Edir Macedo. Só que ela se recusou a pronunciar, a ditar nome de ninguém, a citar nome de ninguém. É incrível, não é? É como se realmente ela tivesse temido ou temesse aquele senhor que não quis falar, simplesmente ela se omitiu a isso. É o direito dela de falar nomes ou deixar de falar. Eu só sei que nas experiências das irmãs indo ao inferno, são grandes as revelações que ela tem. Se são dadas por Deus, eu não sei. Muitas pessoas acham que são, acham que aquilo é verdadeiro e que todo mundo tem o direito de julgar, sim ou não. Se achar que é verdadeiro, que julgue. Se não achar, que não achem. Entendeu? Você tem sua opinião, eu tenho a minha, todos têm suas opiniões. Agora, que certos momentos, certas descrições, certas revelações que a irmã faz, é um tanto quanto fantástica. São tão fantásticas ao ponto das pessoas ficarem duvidosas, meio confusas em relação à veracidade do que ela está dizendo. Não é verdade? Qualquer um pode, como eu disse, acessar os canais da irmã pastora e descobrir. Que parece que o título dessa mensagem é Michael Jackson no Inferno. Eu acredito que seja esse o título, né? Mas aí está o meu relato, o que eu queria falar sobre as cambalhotas incríveis que Jesus deu na presença da irmã. E só isso. Não tenho mais nada que acrescentar. Peço que me desculpe a minha observação e procurem pesquisar para ver se eu tenho razão ou não tenho razão. Ok? Aqui quem falou foi José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Lembrando a vocês que põem dúvidas sobre o que eu bebo, não é vinho que contém álcool. Isso aqui é suco de uva. Suco de uva. Daqueles sachêzinhos que a gente compra no supermercado, nas mercearias, que vem um pozinho que a gente coloca em 1 litro de água, não precisa açucarar, é excelente, gostoso, que eu tomo, não é vinho embriagador, que faz mais de 30 anos que eu não toco em álcool, que eu não fumo, faz muito tempo. Jesus arrebatou isso de mim de uma vez por todas. Essa é uma da glória de Deus, na qual eu agradeço profundamente, de todo o meu coração. Assim ficou. Se vocês gostou, dê um like. Se não gostou, também dê um like, faça o que quiserem. Mas subscrevam-se, se não for inscrito no canal.
para que eu continue enviando mensagens semelhantes ou iguais a esta, ok? Que Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.